O design de personagens é uma arte. A arte de criar uma criatura visualmente convincente. E convincente do quê? Você pode me perguntar. Convincente de qualquer coisa. Se seu personagem possui uma característica, essa característica pode ser expressada através do seu design. O design é uma placa de aviso sobre a característica mais clara de um personagem. Força, intenção, posição, cultura, habilidade, etc, etc. Podemos comunicar praticamente qualquer coisa através de um bom design. Mas o mais importante de tudo, design é a ferramenta para tornar um personagem apelativo. Não necessariamente aquele tipo de apelativo. Daquele tipo também. Mas eu tô falando aqui no sentido amplo. Um bom design pode ser a diferença para deixar seu personagem mais visualmente agradável, mas é também uma forte ferramenta para contar uma história. Um personagem que deveria meter medo vai ser apelativo tendo características que assustam. Um personagem bondoso vai ser apelativo tendo características visuais que diminuem a percepção de ameaça. E como todos os outros recursos que existem para criação visual, podemos quebrar regras e dar pistas visuais de algo que vá contra a natureza real do personagem, manipulando seu observador para depois pegá-lo de surpresa. Mas aí eu já tô na beira de um buraco que vai ser difícil de sair depois, então vamos voltar pro foco. O básico do design. Vamos definir design de personagem então como sendo a forma de expressar a personalidade, história, função e posição de um personagem através de pistas visuais. E vamos deixar a parte da atratividade visual como uma garantia, assumindo que, se pensamos no personagem, estamos já pensando em formas de deixá-lo mais apelativo de acordo com a sua função. Mesmo assim, vale a pena trazer aqui uma dualidade que vai ajudar na tomada de decisão. Forma versus função. Priorizar a forma acima da função no design é desconsiderar decisões que fariam sentido em nome de decisões que têm mais apelo visual. Tipo um personagem de anime magrelo que tem a força pra ganhar na porrada contra um monte de armário bombado. Ou esse moleque tem osso de titânio, ou o criador do personagem priorizou forma e quis focar mais no apelo visual. Personagens cartoonizados têm normalmente muita prioridade na forma, tendo anatomias exageradas que não fazem sentido na realidade, mas visualmente são bem sugestivas, então funcionam muito bem para o propósito que eles são criados. Isso também acontece em jogos. RPGs são cheios de personagens com armaduras imensas que seriam pesadas demais ou limitariam muito a mobilidade do personagem, mas elas têm uma qualidade visual tão absurda que nem importa o quão irrealista elas sejam. Já priorizar a função acima da forma é tratar o personagem com leis mais realistas, priorizando um design que faça sentido e que funcione muito bem na nossa realidade. Peças de armadura com tamanhos lógicos que realmente protegem o personagem, acessórios que seriam realmente utilizados pelos personagens de alguma forma, que não tem apenas uma função visual que depois vai receber um flashback emocional para justificar sua existência. Basicamente, focar na função é se preocupar mais em um design que não contradiz a realidade. É tentar criar um personagem que passe uma mensagem, mas que funcione em um sentido mais realista. E existe também o meio termo, que é onde eu gosto mais de navegar. Tentar forçar um pouco a barra no apelo visual, mas manter uma funcionalidade no personagem em geral. O personagem pode ter 3 cintos na cintura, se 2 forem para espadas e 1 para suas pequenas bolsas. A personagem pode ser magra e ter um deltoide imenso se ela luta com um machado pesado. Isso justifica ela ter um bração forte. Mas aí o machado não pode ser pesado demais, então ele não tem uma parte interna ali que ajuda a diminuir o peso. Nesse meio termo, a gente anda numa linha entre funcionalidade e apelo, balanceando o que faz sentido contra o que vai ficar massa demais no personagem e a gente precisa adicionar. Tendo isso em mente, vamos falar sobre os 3 aspectos que eu considero mais importantes no design de personagem: proporção, linguagem de formas e storytelling visual. Um dos aspectos mais básicos do design de personagens é a estrutura corporal. Podemos dar pistas sobre a criatura, mostrando seus pontos fortes e fracos no formato do seu corpo. O design do personagem começa ali, não negligencie essa parte. Um bicho perigoso pode ter garras grandes e afiadas, ou dentes grandes e afiados, ou um corpo afiado em geral. Não necessariamente partes cortantes, mas visualmente pontudos. Isso é linguagem de formas, e a gente vai voltar para esse tema já já. Mas focando um pouquinho aqui nas proporções. Pensando num personagem, seja ele humano ou não, é sempre interessante pensarmos em pontos fortes e fracos do seu corpo. Um personagem que luta com equipamentos pequenos, como facas e adagas, pode ser mais esguio, magro ou pequeno. Um personagem que luta com equipamentos grandes pode ser maior
maior, mais forte em geral. Um personagem que não luta pode ter um corpo menos musculoso, um corpo mais comum. Eu não sei se vocês estão ligados, eu acho que vocês não estão porque faz tempo que eu não faço isso, mas eu adoro desenhar mulher meio bombada. Então eu acabo tendo que justificar essa escolha transformando quase toda personagem que eu crio em uma personagem porradeira. Como por exemplo, Nikwa, que é uma personagem de um ambiente mais futurista. Ela originalmente era uma inventora, mas como eu dei um tanquinho e um par de coxas enormes pra ela, tive que tornar ela também uma caçadora numa competição virtual. Porém, essa competição usa status do mundo real. Então para que ela fique forte no joguinho, ela precisa ficar forte na realidade. Essa escolha criou uma bola de neve, e agora eu tenho um mundo onde os esportes são praticados na realidade virtual por serem mais seguros e terem um maior potencial de entretenimento sem arriscar vidas reais. E como é uma realidade onde praticamente toda demanda de trabalho mais simples foi suprida por robôs, todo o poder de acesso a recursos e futilidades está concentrado em 3 atividades para o povão. Eles podem ser criadores, e aí entram os inventores e programadores que se dedicam em inovar, ou eles criam entretenimento, e uma das formas de entretenimento são esses esportes virtuais. E aí quem se destaca nesses nichos de entretenimento consegue ganhar a vida, consegue ter acesso a coisas mais exclusivas, por assim dizer. E a terceira opção é apostar nesses esportes virtuais e ganhar a vida acertando placares através de análises obsessivas sobre a vida e o treino dos atletas. Tá vendo a volta que eu tive que dar por causa de um vício de desenho? Hoje em dia eu tomo mais cuidado nos meus designs e penso sempre nas características do personagem antes mesmo de começar a criar. Assim eu economizo um pouco minha criatividade para momentos mais importantes. Então antes de começar a desenhar um personagem, pense em qual a função dele e o que ele faz com os músculos enormes que você tá adicionando. Ou não, né? Às vezes é só divertido desenhar gente forte, aí você pode seguir do jeito que tá. Uma outra forma de entregar características de um personagem através de pistas visuais é a linguagem de formas. Normalmente a gente aprende o básico. Triângulos representam sentimentos relacionados a poder e ameaça, quadrados representam sentimentos relacionados à resistência e intransponíbilidade, que é só uma palavra grande para algo difícil de passar, e círculos tem mais a ver com um senso de equilíbrio ou com algo amigável. Essas são linhas gerais e podemos pegar outros sentimentos que se assemelhem a esses e adicionar no mesmo pacote. Mas existem variáveis que eu gosto de chamar de compostas que podemos manipular para criar comunicações mais completas. Um exemplo são os triângulos. Se temos uma forma triangular apontada para cima, isso indica poder. Se esta mesma forma triangular está apontada para baixo, isso pode indicar decadência por outro lado. Uma forma triangular com linhas retas e pontas arredondadas parece mais veloz e menos ameaçadora, já que traz o aspecto arredondado com ela no ponto que mais indicaria perigo. Uma forma de linhas curvas e pontas afiadas parece mais afiada e perigosa, mantendo um senso de agilidade por conta da fluidez que as linhas curvas causam. Triângulos com pontas retas, meio quadradonas, podem indicar uma mistura de poder e resistência, trazendo características de triângulo e quadrado também. Por falar em quadrados, se girarmos um quadrado e trazermos ele para uma figura mais parecida com um losango, ele parece mais ameaçador pela forma como o objeto interage com seu próprio eixo. Esse losango lembra mais 2 triângulos do que um quadrado, mas mantém um aspecto de resistência também, então é um símbolo de resistência e ameaça simultaneamente. Formas distorcidas podem trazer uma sensação diferente da sua aparência original. Uma elipse vai trazer um aspecto maior de agilidade, um triângulo mais raso mostra uma imagem de resistência junto com o perigo. Dá para simbolizar um império que é perigoso, mas que tem suas raízes bem firmadas e é difícil de derrubar. Essas comunicações com formas podem ser bem sutis ou até mais exageradas e podem acontecer em qualquer parte de um personagem. Peças de roupas, cabelo, partes do corpo, armaduras, acessórios. Adicionar esses aspectos menores ajuda a contar uma história. E é esse o nosso último aspecto. Storytelling visual. O storytelling visual é a arte de contar uma história sem usar palavras. Eu fui apresentado esse conceito através de uma série do Matt Rhodes chamada Tellurium, onde ele conta uma história inteira apenas através de cenas específicas. Até aquele momento, eu não conhecia o conceito de que o que está na imagem nos ajuda a entender acontecimentos. O storytelling visual pode ser usado no design de personagens para dar pistas sobre o passado daquele personagem. Uma cicatriz pode ser só uma cicatriz,
mas ela pode também estar ligada a um momento onde o personagem se machucou, tentando fugir de um perigo maior, o que resultou numa lembrança permanente de um trauma. Ou pode também ser uma memória de um dia em que ele se machucou enquanto se divertia, estava vivendo um momento tão bom que nem percebeu o ferimento. Nesse caso, a cicatriz pode ser um lembrete de algo que ele quer voltar a viver, de um momento bom da vida dele. Talvez essa cicatriz esteja ligada a um momento onde ele precisou superar o próprio medo e enfrentar alguém ou algo para proteger uma pessoa que amava. Então a cicatriz é como um emblema de honra que o personagem expõe com orgulho. O importante é que ele tem uma cicatriz e essa cicatriz tem uma história. Podemos contar histórias sobre a cultura do personagem através de vestimentas, podemos contar a história do personagem e da sua personalidade através dos seus acessórios. Um personagem que usa roupas bem ajustadas e acessórios bonitos pode ser alguém vaidoso que cuida um pouco demais da sua aparência, ou vem de uma cultura onde esse comportamento é a norma. Vários personagens que compartilham o mesmo elemento vão ser vistos como semelhantes. Podemos criar uma organização onde todos os membros seguem um certo padrão, mas cada um tem sua própria personalidade. Enfim, o storytelling visual num personagem é a ação de pensar um pouco no passado, na cultura e nas ideias de um personagem e decidir que características visuais servem para indicar esse aspecto. Cor de pele, estilo de cabelo, roupas, equipamentos, acessórios, marcas corporais, emblemas, tudo isso ajuda a contar uma história. Então, juntando tudo isso, a gente tem essa noção de que o design de personagem é como a gente apresenta o que aquele personagem é, o que ele representa, qual é a função dele. Pensando nesses aspectos, dá para criar personagens mais atrativos e mais convincentes da sua função também.